Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Educação aqui no YouTube do Diário. A gente se encontra sempre às 10 da manhã na sexta-feira. E hoje a gente está recebendo o Sérgio Costa Floro, que é analista da ActionAid Brasil. Sérgio, obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Agradeço a oportunidade de poder vir aqui conversar com vocês. E vocês produziram a terceira edição desse relatório que está aqui na minha mão, que é o relatório Luz, né? O que é esse relatório e como é que vocês mencionam a educação dentro dele? Então, esse relatório aqui, a terceira versão já do relatório Luz da sociedade civil, é feito por um grupo da qual a ActionAid faz parte, de mais de 40 organizações da sociedade civil, que foi fundada em 2014, que a gente se juntou para fazer um acompanhamento do avanço do Brasil, do país inteiro, né, sociedade e governos, em relação às metas e objetivos da Agenda 2030, que é uma agenda que foi acordada por 193 países em 2015, foi acordada na ONU, mas não é uma agenda da ONU, é uma agenda dos países. Então, assim, a gente gosta de frisar que é uma agenda brasileira, porque não só o Brasil foi um desses 193 países, como foi um dos países que foi mais ativo nas negociações e que contribuiu bastante para o conteúdo que ficou finalizado na versão concluída desse documento. E também, quando a gente analisa a nossa Constituição e compara com esse grande documento que foi acordado na ONU, a Agenda 2030, a gente vê muitas semelhanças, justamente por essa grande atuação que o Brasil teve nessas negociações. Então, esse grupo nós fizemos esse relatório que constam 17 capítulos. Um é específico da educação, que é referente ao ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4. E ele tem bastante relevância para o Brasil, já que está bem em consonância com o nosso Plano Nacional de Educação, né, o PNE, que está em vigor até 2024. E aí você fala que o objetivo é monitorar os avanços do Brasil, mas a gente tem percebido que a educação brasileira tem apresentado muitos retrocessos, né? Como é que vocês avaliam a situação atual da política brasileira de educação? Olha, a gente tem avaliado, né? Você deve ter visto no relatório, que inclusive é interessante que todo mundo que tem interesse de ler acesse no site, né? A gente tem ele disponível para download no gtagenda2030.org.br, análise meta a meta, e também com base na análise do avanço do PNE. E a gente fala avanço de forma assim, otimista, mas a gente vê muito pouco avanço. E a gente vê alguns passos sendo dados para trás em vários quesitos, né? A gente tem visto as notícias da redução do financiamento para a educação pública no Brasil, e isso é muito preocupante porque já em 2014, antes de iniciarmos a Agenda 2030, quando foi negociado no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, os especialistas da sociedade, né, sociedade civil, empresarial, organizações, universidades, fizeram as avaliações de quanto era necessário para ter uma educação de qualidade. E então foi utilizado o custo aluno de qualidade inicial, que é uma forma de medir o quanto custa ter uma educação de qualidade, incluindo todos os insumos físicos e também de material humano, né, que é o essencial, né, o profissional da educação, professores, professoras e todas as equipes bem remunerados, né? E foi visto que faltava muito recurso para atingir isso. Então, não é uma questão apenas de que se fala no Brasil, há muito recurso e só está sendo mal gerido. Na verdade, falta recursos, né? A gente tem uma forma de financiar a educação no Brasil que é essencialmente através do Fundeb, né? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, e que inclui recursos que são repassados da União para os municípios e os estados. E, atualmente, no Congresso Nacional está sendo negociado, né, discutido, o novo Fundeb, já que o atual Fundeb está próximo do seu fim, segundo a Constituição. É um fundo constitucional e é necessário uma nova emenda à Constituição para que ele continue existindo e que seja aperfeiçoado. Então, as reduções no financiamento têm um efeito cascata, né? Várias metas de ampliação e garantia de vagas para todas as crianças e adolescentes e jovens
qualidade, ou seja, as crianças conseguindo completar satisfatoriamente as suas metas de aprendizagem, a alfabetização, né, de crianças e também de adultos e jovens, tudo isso está atrasado. A gente tem metas tanto no plano nacional quanto nos ODS que não estão sendo cumpridas. A gente não tem garantido ainda creche, escola, universidade e pós-graduação para todos de qualidade. A gente precisa realmente de um maior investimento. Por isso é importante que a gente apoie as negociações que estão acontecendo no Congresso, no sentido de que o Fundeb seja ampliado, né? Então, nesse momento, a gente tem, através dos nossos parceiros, a Campanha Nacional pela Educação, o CNTE, que é a organização que engloba a maioria dos profissionais de educação do Brasil, e várias outras, estão negociando no Congresso junto com os congressistas e há propostas bem positivas de ampliar o financiamento da educação para garantir esse direito essencial para poder sair do ciclo da pobreza, né? A gente não pode estar numa sociedade que só tem acesso à educação de qualidade quem vem de família com recursos, né? Como é que as pessoas que estão assistindo ao vídeo, mas que não estão necessariamente ligadas a uma organização, um professor, um gestor de uma escola, uma pessoa que se interessa pelo tema, pode se engajar mais nessa discussão que está acontecendo? Quais são os canais que ela pode buscar? Ótima pergunta. Olha, essa agenda, ela é importantíssima que ela seja desenvolvida do ponto de vista local. É o que a gente chama de localização da Agenda 2030, da Agenda dos ODS. A gente tem feito muitos esforços, né, o grupo todo do GT 2030, nesse sentido. Foram criadas comissões já em alguns estados. Pernambuco tem uma comissão para desenvolvimento dos ODS e acompanhamento dos ODS a nível estadual. Então, é uma comissão que tem membros do governo e da sociedade, para dialogar nesse sentido de avançar as metas no ponto de vista local, pernambucano. Nacionalmente havia uma comissão que foi, infelizmente, desativada em abril, mas há uma comissão parlamentar mista que envolve senadores e senadoras, deputados e deputadas, que foi criada, reativada esse ano. E temos feito oficinas de formação junto com o Tribunal de Contas da União em 10 estados do Brasil para que a prestação de contas da atuação dos governos, da sociedade, das empresas, no sentido de desenvolver a justiça social e o desenvolvimento ambiental sustentável, garantindo todos os ODS, seja cumprido. É importante que todo mundo tenha o conhecimento do que está colocado, do que está posto, que isso é mais um instrumento para a gente estar cobrando dos gestores locais também, no nível do município. Ano que vem a gente vai ter as eleições municipais, né, para estar sendo discutido isso durante as campanhas com os candidatos, as candidatas e depois com os eleitos e eleitas, para que tudo isso se desenvolva, né? Então, assim, a gente precisa receber mais recursos da União, mas não só isso, também tem a gestão desses recursos e também a alocação da fatia do orçamento municipal. Tem também a formação dos professores, tem os conteúdos também que precisam ser relevantes, precisa estar uma educação contextualizada ao ambiente em que a criança ou adolescente está, né? Não pode ser o mesmo conteúdo em todas as escolas do Brasil. Aí tem uma diversidade tão grande de contextos físicos e sociais. A gente precisa levar isso em consideração, né? Uma das questões que vocês mencionam aqui é escola sem partido. Como é que vocês veem essa proposta? Essa proposta, como posto, né, no nosso relatório, ela vai de encontro, né, vai contra várias recomendações, não só do que está na nossa Constituição, do princípio de não discriminação que existem nela, como também em recomendações realizadas por várias organizações e organismos nacionais e globais, né? A gente precisa, um dos ODS é justamente avançar os direitos das mulheres e das meninas de forma igualitária. Então, precisamos discutir violência contra a mulher e contra as crianças, né? Bullying. Esses assuntos precisam ser debatidos nas escolas, né? A gente está num país em que a gente tem ainda um número muito alto de gravidez na adolescência. Esse tipo de assunto não pode ficar só na família, porque não dá conta. O Estado tem uma responsabilidade e a gente acredita que esses projetos eles não ajudam na medida em que cerceiam a liberdade de discurso, de debate, de ideias, de trazer conteúdos necessários para as pessoas que estão em formação e que precisam de usar o espaço escolar para essa formação.
A gente aqui em Pernambuco tem 9 milhões de pessoas, sendo 1 milhão de analfabetos, grande maioria adultos. Como é que se pensa também essa população? Porque muitas vezes quando a gente fala de educação, até nas pautas, pensa-se muito em criança, em adolescente, mas a gente tem aí um quantitativo grande, né, de adultos e idosos que não foram atingidos por políticas públicas lá atrás. Então isso é garantir também que lá para frente essas pessoas não tenham, enfim, esses dados não existam, né? Exato. A educação de jovens e adultos e idosos também é uma preocupação, tanto no Plano Nacional de Educação, quanto também nas metas do ODS 4. E também é das áreas em que houve pouco avanço. Ainda é necessário ainda mais investimentos nas políticas públicas de educação para jovens, adultos e idosos, né? Pessoas que, na idade que era previsto que fosse atingida a alfabetização, não foi alcançado por conta das questões sociais que nós temos no país. Então, a gente não pode esquecer dessas pessoas, né? Um lema que a gente tem é não deixar ninguém para trás, que todas as vozes sejam escutadas e que todas as pessoas sejam levadas em consideração nessa Agenda 2030. Então, a gente não pode esquecer de ninguém. Quando a gente fala de educação, não é só para criança e adolescente, inclui todas as pessoas, né? É uma educação para todas as pessoas, bem inclusiva, de forma a respeitar toda a diversidade da nossa população brasileira tão diversa em idiomas, etnias, em raças, gêneros. Sérgio, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. A gente encerra aqui mais um vídeo. A gente vai deixar o link do relatório na descrição desse vídeo. Continue acompanhando nossos vídeos sempre nas sextas-feiras às 10 da manhã.